Abra comigo nesta manhã a palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, nós leremos o versículo de número 18, Efésios capítulo 5, versículo de número 18, estas palavras de Paulo pelo Espírito: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O título do nosso sermão nesta manhã, da nossa meditação, é o encher e a unção do Espírito Santo. Nós continuamos em nossa série de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo, e eu recordo que em nossa primeira consideração sobre este tema nós lidamos com a personalidade do Espírito Santo, e o ponto central da palavra de Deus a respeito da personalidade do Espírito nós consideramos é a anonimidade do Espírito Santo. O Espírito de Deus, embora todo-poderoso, ele trabalha não para projetar a si mesmo, mas a Cristo e a obra do Senhor na vida do seu povo. Ele trabalha, assim por dizer, nos bastidores. Não é a sua intenção projetar a si mesmo, mas a Cristo Jesus e a sua palavra às nossas vidas. Nós vimos também nossa segunda consideração a respeito do ensino bíblico sobre o batismo do Espírito Santo. O que é este batismo do Espírito Santo? E aprendemos na palavra que ele acontece uma única vez na conversão. A conversão é o batismo do Espírito Santo, nos diz a palavra de Deus. Paulo aos Romanos diz que aquele que não tem o Espírito não tem a Cristo, não pertence a Cristo. E nós vimos muitos textos da palavra de Deus que há um só batismo do Espírito Santo, e o Espírito, que não é dado por medidas, ele vem habitar no crente como selo da sua salvação, batizando-o, assim por dizer, em Cristo na conversão. E hoje nós queremos considerar este tema muito grande, muito importante, que é o encher e a unção do Espírito Santo. Este é um tema de fato bíblico, mas é um assunto que tem preocupado muitas pessoas, porque elas querem saber se possuem a unção do Espírito. Como obtê-la se eu não tenho? O que é ser cheio do Espírito Santo? Como eu posso saber que o Espírito habita em mim e que eu vivo na plenitude do Espírito? O que é a unção? O que é o encher do Espírito Santo? Esse é um assunto também muito mal entendido por tantos e tantos crentes em nossos dias. E o movimento pentecostal tem feito bastante esforço para complicar ainda mais este tema. Mas, queridos, não é um assunto complexo. Mas muitos pregadores desnecessariamente complicam o tema. A palavra de Deus não é um livro obscuro. A palavra de Deus é a verdade de Deus revelada para o nosso conhecimento, para a nossa compreensão. E como um pregador, todo pregador tem diante de si dois desafios. Ou melhor, um desafio entre escolher retórica ou didática. A retórica aponta para o pregador, não é? Para a sua projeção, e nós vemos isso muito em nossos dias. Mas a didática, ela aponta para a igreja, para o ensino, o aprendizado da igreja. E eu creio que a dificuldade em muitos temas da palavra de Deus, sobretudo na mensagem do Evangelho, é que muitos pregadores focam na sua oratória, mais do que na didática, no ensino da palavra de Deus. E no lugar de facilitar e de esclarecer, e esse é o objetivo de um pregador, eles complicam. E este é um assunto tão simples na palavra de Deus. Um assunto necessário, um assunto claro, não é um assunto fácil de se compreender. E por isso nós queremos nos voltar à palavra de Deus nesta manhã, o encher e a unção do Espírito Santo. Bem, o ensino da palavra de Deus sobre o encher e a unção do Espírito é um ensino que está conectado a toda a doutrina do Espírito Santo. Para nós compreendermos esse tema, nós temos que ter clareza sobre a personalidade, a obra do Espírito, e também clareza sobre o que é o batismo do Espírito Santo. A unção do Espírito, o encher do Espírito, é um desses grandes temas da palavra de Deus, da doutrina do Espírito Santo, porque se refere à obra do Espírito em nossas vidas. O Espírito de Deus, quem Ele é, nós vimos a sua personalidade na palavra de Deus, a terceira pessoa da Santa Trindade, igual ao Pai e ao Filho em glória, em poder, em eternidade, em santidade. Quem Ele é. E nós vimos também, começamos a observar desde o último estudo, que Ele faz. O Espírito batiza, o Espírito unge, enche. E nós queremos considerar também as suas operações, milagres, sinais, e de que maneira essas coisas se aplicam a nós. Mas nesta manhã, o encher do Espírito Santo. Todo crente deve desejar, deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Está aqui
e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Todo verdadeiro crente em Jesus Cristo deve desejar e ter como objetivo em sua vida, em seu serviço cristão, ser cheio, ser preenchido pelo Espírito Santo, porque a vida cristã, ela é vivida em sua plenitude no poder e na capacitação do Espírito Santo de Deus. Assim, esse é um tema prático, é um tema vital para a vida cristã, mas nós devemos começar com doutrina. Doutrina é um ensino claro, objetivo, direto da palavra de Deus sobre uma verdade, antes de podermos aplicar isso em nossas vidas, bem como ser cheio do Espírito Santo. É importante neste ponto aqui recordar algo que nós aprendemos em nosso último estudo a respeito do batismo do Espírito Santo. Não se deve confundir o batismo do Espírito Santo com o encher, o preencher do Espírito Santo. São coisas distintas. Enquanto o batismo do Espírito Santo é a conversão, acontece na conversão, a conversão é esse batismo, o encher do Espírito é algo que acontece muitas e muitas vezes após a conversão. Há um só batismo do Espírito e muitos encheres do Espírito. O Novo Testamento, ele não ensina um batismo do Espírito posterior à conversão. Nós não encontramos isso na palavra de Deus. Esse é um ensino do pentecostalismo. É um ensino que surgiu aí de 120 anos para cá. O povo de Deus nunca creu em tal coisa. Você não encontrará base na palavra de Deus para uma segunda bênção depois da conversão. Na verdade, há muitas bênçãos depois da conversão. Mas nós não encontramos na palavra de Deus o ensino que subsequentemente à salvação nós somos batizados pelo Espírito. Assim nós começamos por este ponto. Não se deve confundir o batismo do Espírito com preencher a unção do Espírito Santo. Na salvação, o Espírito de Deus vem habitar por inteiro, porque esta é a obra de regeneração. E esta obra de regeneração, ela é realizada uma só vez. O Espírito de Deus, ele vem habitar uma só vez. E o crente é batizado pelo Espírito, e eu devo enfatizar isso. Isso acontece no momento da conversão. Agora, o ensino sobre uma experiência com o Espírito, chamado batismo do Espírito após a conversão, não é um pequeno erro, é um grande erro de consequências muito graves. E é algo que tem sido difundido no meio cristão nos últimos 70 anos, como uma grande bandeira, mais de 120 anos para cá. E esse é um ensino que gerou muita confusão no meio do povo de Deus. E a nossa intenção nesta manhã, em parte, é explicar por que essa confusão tem acontecido e lançar luz sobre esta doutrina, o encher do Espírito Santo. Bem, ainda embora não haja um segundo batismo do Espírito, será que nós podemos, como pessoas salvas, como crentes em Jesus Cristo, experimentar, sentir, conhecer a presença do Espírito em nossas vidas? É claro que sim, meus queridos irmãos, é claro que sim. Será que após a conversão, nós podemos experimentar da obra do Espírito grandiosa em nossas vidas, em ocasiões, isto é, posteriores à conversão? A Bíblia diz que sim. E uma das maneiras que isso acontece é por meio daquilo que a Bíblia chama de um encher do Espírito Santo. A pergunta que é normalmente feita neste ponto de nossa consideração é a seguinte: se os discípulos, os apóstolos e aqueles discípulos ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, eles já haviam, anterior àquele dia, sido batizados pelo Espírito, isto é, salvos. Se eles já tinham sido salvos e o Espírito veio habitar neles, o que foi então que aconteceu com eles no dia de Pentecostes, quando o Espírito de maneira pública veio sobre a igreja visível, reunida em Jerusalém no dia de Pentecostes? Essa é a grande pergunta que é feita neste ponto. Se ler naquele dia, Atos capítulo 2, quando o Senhor prometendo, depois das 50 semanas, não é, Pentecostes, a vinda do Espírito publicamente e visivelmente, se naquele ponto, naquela conjuntura, eles já estavam salvos, o Espírito já habitava neles, eles já tinham sido batizados, assim por dizer, salvos, o que então que acontece com eles quando o Espírito desce publicamente? E a resposta é que Lucas, ali no livro de Atos, no capítulo 2, nos diz que eles foram cheios do Espírito. Abra comigo em Atos, capítulo 2, versículo de número 4. Está aqui esta verdade. Atos 2, capítulo 2, versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
Eles já tinham sido batizados pelo Espírito, porque nesta altura já eram salvos. O Espírito já tinha os batizado em Cristo. Mas aqui eles são cheios do Espírito Santo. Você percebe a diferença entre batismo no Espírito e ser preenchido pelo Espírito Santo? Lucas está nos informando aqui que naquele dia, aqueles homens e mulheres que já tinham sido salvos, batizados pelo Espírito, como nós consideramos em nosso último estudo, eles foram ali cheios do Espírito, não batizados pelo Espírito novamente, mas sim cheios do Espírito. Por quê? Para realizarem uma obra que estaria imediatamente diante deles para realizar. De maneira que nós aprendemos aqui que a manifestação, ou há manifestações e há bênçãos do Espírito na vida do crente posterior à salvação, sim. Não há uma segunda bênção, ou segundo batismo, esse é o termo utilizado no meio carismático e pentecostal, mas há muitas bênçãos que vêm como resultado da salvação e da obra contínua do Espírito no crente após a salvação. E isso é chamado na Bíblia do encher do Espírito. Ou nós podemos colocar no plural, os encheres do Espírito ao longo da vida cristã após a conversão. Há um só batismo do Espírito e muitos encheres, preencheres do Espírito. Importante marcar isso. E esses encheres do Espírito, a unção do Espírito, podem acontecer com muita frequência na vida de um verdadeiro crente. E é o que nós desejamos, irmãos, sermos sempre preenchidos pelo Espírito, para uma vida agradável ao Senhor, uma vida frutífera, uma vida plena cristã, muitas e muitas vezes, novamente, sermos preenchidos pelo Espírito. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bem, o que é esse encher do Espírito Santo declarado por Paulo, comandado assim por Paulo? Evite o álcool, encha-se do Espírito. E nós podemos desenvolver isso aqui, né? Não vos enchei-vos de música gospel para se sentir bem eletrizado, mas enchei-vos do Espírito. Não vos encha, não, assim por dizer, vos preencha de qualquer entorpecente eufórico, mas enchei-vos do Espírito. Nós vivemos em uma geração em que no lugar do Espírito de Deus é oferecido muitas coisas artificiais, não é verdade? Nós temos hoje em dia a droga eufórica da música. E há pessoas, jovens e adultos, que não conseguem viver a vida diária sem esta droga eufórica da música. Eles precisam viver com fone de ouvido. Eles tomam café ouvindo música, estudam ouvindo música, pegam ônibus ouvindo música. Se desligarem esta droga eufórica, eles não têm prazer nem alegria na vida. Isso lhes é dado. O meio gospel oferece, o mundanismo oferece. Há muitas drogas eufóricas em nossos dias. Há outras pessoas que se preenchem de todo tipo de coisa. Mas a palavra de Deus é clara. Nós devemos buscar no Espírito uma vida plena de alegria, de serviço do Senhor, de domínio próprio, de realismo espiritual. Não vos embriagueis com vinhos. É claro que ele não está falando apenas do álcool. Ele se refere a qualquer coisa que toma o lugar do Espírito em nossas vidas para nos dar força, vigor, perspectiva espiritual. Há muitos pregadores de igreja que substituem o Espírito na palavra, o ensino da palavra, por música. E eles estão ali ralando, assim por dizer, né, no trabalho de pregar a palavra de Deus, e o povo está ali dormindo, olhando para cá, e ninguém se comove com a sua palavra. Então vem o artifício da música de fundo no final da mensagem, não é? Então há pastores hoje em dia, igrejas, que substituem o Espírito por música de fundo. Mas a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito, e o Espírito comunica pela palavra. E se a palavra não toca, não edifica, não santifica, não alegra, o que mais pode fazer, queridos? Enchei-vos do Espírito. Começa com a palavra de Deus, conhecer estas verdades, ser transformado por elas, ser tocado por elas, aquecido pela palavra de Deus. Nós não precisamos dos subterfúgios do mundo para tocar na vida das pessoas. É a palavra que faz isso, e todo verdadeiro crente ama e abraça a palavra e é movido pela palavra. A palavra vem à mente, ela ensina, ela transforma e ela desce ao coração, trazendo verdadeiras afeições. A música de fundo não pode me ajudar na segunda-feira contra o pecado. Ela fica para trás, mas a palavra de Deus continua comigo. Enchei-vos do Espírito Santo. E nós queremos considerar essa grande verdade nesta manhã. O encher do Espírito Santo. O que é o encher e a unção do Espírito? Bem, o encher e a unção do Espírito correspondem à mesma coisa. São dois termos na palavra de Deus que correspondem à mesma coisa. Nós não temos tempo para fazer uma análise do Antigo Testamento sobre a unção, não é? Reis eram ungidos com óleo,
e é um sinal de autoridade, eram separados para um ofício, o Espírito vinha abençoá-los para aquela obra. Cristo é o Messias, o ungido de Deus para a nossa salvação, e nós somos ungidos, assim por dizer, batizados com o Espírito, recebemos o Espírito na conversão para viver a vida cristã. Sem o Espírito é impossível viver a vida cristã. Como pode existir um crente, um cristão sem o Espírito, e o Espírito vir só depois? Assim a vida cristã é vivida no Espírito. E o Espírito é esta unção, assim por dizer. Mas na palavra de Deus, o encher do Espírito e a unção do Espírito correspondem à mesma coisa. Mas isso não tem nada a ver com o suposto batismo adicional do Espírito que é inventado pelo movimento pentecostal. No movimento pentecostal e carismático na Igreja Católica, e neopentecostal também, o batismo do Espírito e o encher do Espírito correspondem a uma experiência física, extasiante. No movimento global, assim por dizer, no escopo pentecostal, ser preenchido pelo Espírito ou encher do Espírito corresponde, na verdade, a uma experiência individual, pessoal, que tem um elemento sensorial, extasiante e físico. E é acompanhado por supostas sensações físicas, não é? E dons de línguas estranhas. É isso que é caracterizado o encher do Espírito. Mas quando nós consideramos o encher do Espírito na palavra de Deus, nós vemos que o ensino da palavra de Deus é muito distante do que é ensinado no meio pentecostal sobre o encher do Espírito. Se nós observarmos no livro de Atos, nós aprendemos que o encher do Espírito é de uma natureza, de um caráter e de um propósito muito diferente do atual encher do Espírito Santo pentecostal, que diz que todo crente, não é, deve receber tal batismo, tal encher após a conversão. E ali eles misturam o batismo do Espírito Santo com o encher do Espírito Santo. É quase a mesma coisa. Este é o ensino no meio pentecostal. Mas na palavra de Deus são coisas diferentes, o batismo do Espírito e o encher do Espírito. E por causa dessa confusão, misturando o batismo do Espírito, conversão, com o encher do Espírito, nós vemos a dificuldade, os problemas causados para muitos crentes e muitas igrejas. Mas quando você compara o ensino atual, eu preciso enfatizar isso de propósito, pentecostalismo, o carismatismo, sobre o encher do Espírito, e o ensino na palavra de Deus sobre o encher do Espírito, nós vemos que são coisas diferentes. E a partir disso nós entendemos que falar muito sobre o Espírito Santo não significa ter uma doutrina do Espírito. É isso que nós vemos no meio pentecostal, fala-se muito do Espírito, mas isso não significa que possui uma doutrina do Espírito. Quando nós observamos essas coisas, então nós entendemos o perigo em que nós nos encontramos e a distância em que estamos da palavra de Deus, ao não separar e discriminar essas coisas de maneira bíblica. Bem, há uma conexão em Atos capítulo 2 entre o encher do Espírito e a capacidade de falar em línguas, em idiomas estrangeiros, no versículo 4 de Atos 12. E nós queremos seguir o raciocínio bíblico aqui e lidar com cada um desses nós e desatá-los pela palavra de Deus. Atos 2, nós vimos o versículo de número 4. E naquele dia de Pentecostes, não é, os discípulos que já foram batizados, salvos, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Há aqui uma conexão entre o encher do Espírito e a capacidade de falar em línguas, em idiomas estrangeiros. Bem, eu não irei lidar nesta manhã com essa questão das línguas, mas nós teremos 3 estudos na sequência sobre o dom de línguas, mas apenas para dizer que as línguas faladas aqui em Atos foram línguas estrangeiras reais, foram idiomas, não foram línguas estranhas. Você não encontrará o termo estranhos, nem lá em 1 Coríntios, está em itálico, não está no original. Foram idiomas, não foram línguas estranhas, esquisitas, que ninguém entende. Foram línguas estrangeiras, línguas que possuíam uma sintaxe, uma gramática que existia em países, que pessoas aprendiam a ler e a escrevê-las. Eram idiomas reais, não eram línguas estranhas do tipo xabalabacanta e coisas desse tipo, que ninguém entende, muito menos língua de anjo. Foram idiomas reais. E aqui está o encher do Espírito Santo, capacitando aqueles homens para uma tarefa diante deles. Nós veremos por que desse encher do Espírito Santo e qual era a tarefa. Bem, essas línguas estrangeiras, nessa ocasião, este é o nosso primeiro ponto, eram conhecidas na época. Nós recordamos que aqueles homens e mulheres, uma grande multidão de judeus,
vieram a Jerusalém para a festa de Pentecostes, o final da colheita. Eles deveriam vir a Jerusalém, haviam as peregrinações, mas eram pessoas que moravam em países distantes e tinham aprendido desde o berço uma segunda língua, uma outra língua. Eram pessoas do Egito, da Grécia, da Capadócia, da Fenícia, que tinham suas próprias línguas, idiomas, e foram a Jerusalém para adorar, e ali a palavra de Deus é pregada a eles no idioma deles. Segundo, foram apenas os discípulos que receberam a capacidade de falar um novo idioma que não conheciam antes, e não nenhum daqueles 3.000 homens e mulheres salvos ali no versículo 41. Não nenhum deles. Nós lemos que foram apenas os discípulos, somente os discípulos. E essa ideia que é espalhada no movimento pentecostal de que todo crente ele tem que ser batizado pelo Espírito depois da conversão, e o sinal de que foi batizado é o dom de línguas, não tem base na palavra de Deus. Somente estes 120 discípulos receberam este dom, porque eles haveriam de pregar o Evangelho ali às multidões que vieram de fora para Jerusalém. Terceiro, é importante lembrar que o dom de línguas profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento foi dado, seria dado como um sinal para os judeus incrédulos que não receberam o Messias, o Salvador, e o crucificaram. A palavra de Deus informa isso, que Deus enviaria o seu Messias, eles rejeitariam, e Deus falaria àquele povo, mesmo por lábios estrangeiros, eles não creriam. E diante dos olhos daqueles homens e mulheres, ali no dia de Pentecostes, aquela profecia de Isaías está se cumprindo. Abra comigo em Isaías 28, versículo de número 11. O Senhor dizendo a Israel por meio de Isaías, apontando para o futuro: assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Mas ele não creria. Isaías 28, 11. Agora veja 1 Coríntios 14, 21, Paulo aplicando essa profecia. 1 Coríntios 14, 21. Perdão. Isso mesmo, está escrito na lei, lá em Isaías: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Paulo está dizendo que aquela profecia de Isaías se cumpriu em Pentecostes e seguiu se cumprindo. Línguas foram um sinal, ou é um sinal para o judeu incrédulo, e não para o crente. Para o crente, a palavra de Deus sendo pregada. Para aqueles que creriam, eles deveriam ouvir a palavra de Deus sendo explicada. Aquilo era um sinal. Então nós temos aqui, no dia de Pentecostes, um idioma estrangeiro e não línguas estranhas, esquisitas, que ninguém compreendia. Somente os discípulos receberam a capacitação pelo Espírito para pregar naquelas idiomas estrangeiros que estavam ali, e era um sinal para os judeus incrédulos em Jerusalém de que o Messias veio. Eles rejeitaram. Havia um propósito para aquelas línguas, e dentro do propósito de Deus revelado em sua palavra, isso não mais deveria acontecer, porque se limitou a um período específico da igreja, quando o Espírito veio publicamente, inaugurando, assim por dizer, a igreja internacional, não é? Até então a igreja estava centrada em Israel, poucos salvos, poucos eleitos, mas agora o evangelho deveria ser espalhado por todo o mundo, e essa inauguração pública, assim por dizer, acontece no dia de Pentecostes. Milhares de pessoas são salvas de todas as nações. O primeiro encher do Espírito no dia de Pentecostes, por ter uma dimensão pública, foi acompanhado por esse grandioso sinal público do falar em línguas estrangeiras, para que aquelas pessoas fossem evangelizadas. Cristo é crucificado, Ele ressuscita, a palavra deve ser pregada pelo mundo inteiro, o Espírito vem capacitando a igreja, eles recebem o cheiro do Espírito com o dom de uma língua estrangeira para pregar o Evangelho. Isso foi acompanhado por esse grande sinal, porque os discípulos precisavam pregar aos judeus que estavam ali presentes em suas línguas diferentes, conforme o país de onde eles vinham. E nenhuma das outras referências do encher do Espírito na palavra de Deus inclui o falar de línguas estranhas, contrário, claro, ao que os líderes pentecostais e escritores dizem. Obviamente, as duas únicas oportunidades, não é, do falar em línguas, aqui em Atos, capítulo 2, e Atos 10, 46, 19 e 6, que acompanham o falar em línguas, nós já observamos que foram mini Pentecostes, mostrando que o Evangelho também é para os gentios, Cornélio, os romanos e os samaritanos. O Evangelho não é só para os judeus queriam assim, mesmo Pedro, mesmo os apóstolos, mas o Senhor mostra que o Evangelho é para eles,
e que o mesmo dom foi dado em Pentecoste. Quem seriam eles para não pregar o Evangelho? Então, 3 minis Pentecostes, mostrando que o Evangelho é para o mundo inteiro. Mas em nenhum outro lugar, e nós vemos várias oportunidades em que pessoas são preenchidas pelo Espírito, eles não falam em línguas, não é acompanhado do dom de línguas. De modo que crentes que estão preocupados em honrar a palavra de Deus, quando eles realmente começam a estudar a palavra de Deus para compreender essas coisas, o encher do Espírito, o batismo do Espírito, eles invariavelmente chegam a essa conclusão. E eles percebem quão distante é o ensino pentecostal do ensino da palavra de Deus, essas novas ideias ensinadas por aí, e quão clara, quão seguro é o ensino da palavra de Deus. Algo que tem sido crido, honrado pelo povo de Deus ao longo de séculos. A Bíblia não é confusa, queridos irmãos, nem o Espírito de Deus. A palavra de Deus não é confusa, ela é muito clara e nós devemos compreender estas verdades. O nosso objetivo, a partir de agora, é seguir então por textos mostrando isso. Eu seguirei pelo livro de Atos, então, uma série de versículos mostrando na palavra de Deus o que é este encher do Espírito. Eu vou listar 9 referências para a sua nota, aqui em Atos, para nós entendermos o que é o encher do Espírito. Atos capítulo 2, então, versículo de número 4, nosso texto base desta manhã. Nós aprendemos aqui que no dia de Pentecostes, todos os discípulos já salvos foram enchidos pelo Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Para quê? Para pregar o Evangelho aos estrangeiros. Então o encher do Espírito foi o quê? Foi uma capacitação para realizar uma obra. Foi uma capacitação especial para pregar o Evangelho a uma multidão. E porque teve um caráter público, daí a necessidade das línguas estrangeiras. Agora veja Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito, aqui está o encher do Espírito. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, e aqui ele segue pregando o Evangelho àquela multidão e mostrando que Cristo veio. Pedro irá fazer a sua defesa aqui nesse contexto, não é? Isso foi anteriormente, mas aqui nesse contexto ele irá fazer a sua defesa diante do Sinédrio, que prendeu ele. Ele disse: não pregue em nome de Jesus. Mas Pedro, preenchido pelo Espírito Santo, ele começa a dar a sua defesa. Ele precisou desse preencher do Espírito para uma tarefa. A sua defesa é a defesa do Evangelho e da igreja. Mas ele não defendeu a igreja diante do Sinédrio, tendo sido preenchido pelo Espírito. Ele não fez isso em uma língua estrangeira, fez? Não. Ele foi preenchido pelo Espírito. Ele começou a defender a sua causa, a causa do Evangelho e a igreja. O Espírito deu ousadia, não é acompanhado de uma língua estrangeira. Atos capítulo 4, versículo 31 e 32. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Percebe? Não é acompanhado do falar de línguas. Muito parecido com Pentecostes, não é? Mas não há línguas aqui. Foi necessário línguas lá atrás, porque foi uma manifestação pública, inauguração, assim por dizer, o Evangelho sendo cumprido, o cumprimento de profecias ficou naquele momento. Agora os preencheres do Espírito para uma tarefa. O lugar se move, as pessoas são capacitadas, e eles começam a pregar o Evangelho com ousadia. Por quê? Porque eles estavam em um contexto de perseguição, pessoas estavam sendo presas, expulsas de casa, expulsas da sinagoga, do trabalho, e eles temiam, mas aqui o Espírito os preenche, e eles começam a pregar com ousadia, não temendo a morte, não temendo a prisão. Nós começamos a perceber que o preencher do Espírito é para uma obra ser realizada, sem a qual capacitação eu não conseguiria realizar esta obra, não é verdade? Atos capítulo 6, isto, versículo de número 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Há uma necessidade, há uma tarefa a ser realizada. Na carne não consigo realizar. Os diáconos são organizados aqui, eles precisam ser cheios do Espírito para essa tarefa. Nós vimos em Atos capítulo 4 que o preencher do Espírito em Pedro foi em resposta à oração por ajuda no testemunho, e a resposta que o Senhor deu foi ousadia. Nós vimos aqui em Atos capítulo 6 que o Espírito Santo foi considerado uma qualificação para uma tarefa, o diaconato.
E o que indicava que uma pessoa era cheia do Espírito Santo? Línguas? Não. Sabedoria espiritual que lhe fora dada, santidade de vida indicava o encher do Espírito Santo. Veja novamente, Atos 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, e nós vemos a descrição da lista aqui. Qual é o sinal de que esses homens foram cheios do Espírito, ou eram cheios do Espírito? Sabedoria espiritual, santidade de vida. Era isso que indicava uma pessoa cheia do Espírito Santo, não o dom de línguas. Nós aprendemos aqui duas coisas, então. Primeiro, o encher do Espírito Santo na Bíblia não está conectado ao dom de línguas estrangeiras. Batismo do Espírito Santo, encher do Espírito Santo. O encher do Espírito Santo na Bíblia não está conectado ao dom de línguas, idiomas estrangeiros. Que aqueles discípulos, eles já tinham anteriormente sido batizados, nós vimos, salvos, e agora eles são preenchidos pelo Espírito para uma tarefa: pregar o Evangelho, defender a fé, pregar com ousadia. Essa é a primeira característica do encher do Espírito. Segundo, o encher do Espírito é uma capacitação para uma tarefa diante de mim. Para os discípulos pregarem o Evangelho a uma multidão imensa de judeus em línguas diferentes, eles não conseguiriam fazer isso em sua própria língua, eles eram tímidos, não é? Pobres galileus, o Espírito os capacita com um novo idioma e com grande vigor, eles pregam o Evangelho e 3.000 pessoas são salvas. Para Pedro, foi para sua defesa e testemunho de Cristo diante do Sinédrio, para a condenação do Sinédrio que rejeitou a Cristo. Pobre Pedro, diante daqueles homens, Gamaliel, que prenderam a Cristo e esbofetearam, como ele poderia pregar, senão pela preencher do Espírito Santo, que deu grande ousadia? Para os discípulos, em Atos capítulo 6, pregaram o Evangelho ousadamente à família e à vizinhança em toda parte, em Samaria e Judeia, até os confins da terra. Assim, o encher do Espírito não está conectado ao dom de línguas. E o encher do Espírito não é para minha autopromoção. Veja como eu tenho Espírito, eu falo em coisas estranhas. Não, foi para uma tarefa a ser realizada, dada por Deus. Atos capítulo 7, agora versículo 55, nós lemos o seguinte: mas ele, isto é, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão foi o primeiro mártir, e ele foi preenchido pelo Espírito, que o deu graça para enfrentar o martírio. Como pode alguém recebendo pedradas no olho, no braço, milhares de pedras voando, olhar, contemplar a Cristo, se alegrar, ainda proclamar a Cristo morrendo, senão pelo preencher do Espírito? Certamente aqueles mártires da história do cristianismo, a respeito de quem nós lemos, que morreram queimados em estacas, podiam ainda cantar louvores ao Senhor, e só foi acontecer por causa do Espírito. Quem pode estar se queimando e cantar louvores? Você já se queimou com a frigideira? Sua reação imediata é grito, é dor. Como poderiam, senão pelo Espírito, para testemunharem para a história que o sangue dos mártires é a semente da igreja? Deus os capacitou. E aqui está Estevão. O encher do Espírito é para uma obra que para mim mesmo, em minha força, em minha capacidade, eu não consigo realizar. E assim eu sou preenchido pelo Espírito em resposta à oração para aquela tarefa diante de mim. E ele te dá autocontrole, deu a Estevão, e ele faz estas coisas. Em Atos capítulo 9, agora versículo 17, nós vemos mais uma indicação da obra do Espírito pelo preencher. Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhes, isto é, Paulo, as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Paulo foi preenchido do Espírito após sua conversão. E assim ele foi preparado para enfrentar uma tarefa e as coisas que Deus preparou para ele, que nenhum outro homem conseguiria enfrentar, senão pela capacitação do Espírito. Atos agora 13, versículo 9. Mais um texto. Atos 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chamou Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, isto é, em Elimas o mágico, repreende aquele mágico. O Espírito Santo encheu Paulo novamente, em preparação para o seu trabalho, dando-lhe discernimento e ousadia. Mas pastor, que história é essa? Ele enche, ele sai, ele... Não. Nós temos o Espírito em nós, mas nós precisamos, ele vem habitar na conversão como um selo da conversão, mas nós precisamos de uma graça, de uma medida maior para tarefas que nós não conseguimos por nós mesmos. Não é verdade?
Bem, quando nós falamos sobre encher uma vasilha, não significa que ela tem que estar anteriormente vazia, pode estar na metade e ser enchida, não é? Até o topo. Essa é a ideia. Nós temos o Espírito que nos ajuda a viver a vida cristã, sem o qual nós não conseguiríamos, mas para estas tarefas difíceis, testemunhar para alguém difícil, ir pela enfermidade sem pecar, provações, nós precisamos de um encher do Espírito Santo, que vem em resposta às nossas orações. E aqui está uma circunstância. E assim, conforme nós consideramos todas essas referências e ainda outras, nosso tempo não permite, sobre o encher do Espírito Santo, nós vemos primeiro que em várias ocasiões as mesmas pessoas foram várias vezes enchidas do Espírito em circunstâncias diferentes para objetivos e tarefas diferentes. Segundo, nós vimos que o Espírito, ou o encher do Espírito, ele gerou ousadia, fluência no testemunho, grande amor, unidade de propósito na igreja, profunda dedicação na obra do Senhor, visto na mordomia dos seus bens, não é? Repartiam todas as coisas. Resultou em sabedoria, em discernimento espiritual. O encher do Espírito resultou em conforto na perseguição, em segurança e também em gozo e alegria. E esse é o resultado do preencher do Espírito. Terceiro, é algo importante observar que esses encheres do Espírito Santo são sempre percebidos na palavra de Deus em termos do que eles cumprem. Marque isso. E nunca em termos de como eles foram sentidos por aquelas pessoas que foram preenchidos. Deixa eu repetir isso, é importante. Em todos esses textos, é importante notar, é importante perceber que o Espírito de Deus, o encher do Espírito de Deus é sempre percebido em termos daquilo que ele cumpre. Ele preenche alguém para o cumprimento de algo, ele cumpre algo. E nunca em termos daquilo que a pessoa sente quando é preenchido pelo Espírito. E o Espírito preencheu Pedro, ele começou a sentir tremor, e levantar a mão, nada do tipo. Mas em termos do que ele cumpre. Sabedoria, discernimento, ousadia, fluência no testemunho, grande amor, unidade de propósito. Nunca em termos do que eu sinto. Como eu sei que o Espírito está em mim, você vai sentir um tremor ali na batata direita e vai subir pela espinha e vai começar a mexer a língua com barulhos incompreensíveis. Nada do tipo. Deus vai falar no teu ouvido, nada do tipo. Em termos do que ele cumpre. É para um propósito, é para uma tarefa. E nunca em termos do que a pessoa sentiu ao ser preenchida pelo Espírito Santo. Quarto, a ajuda do Espírito Santo é sempre, unicamente dada para um objetivo prático. E é exatamente isso que é o encher do Espírito na Bíblia. É uma capacitação especial para o crente, para uma tarefa específica. Esse é o encher do Espírito Santo. O Espírito me preenche para subir uma montanha, lidar com pessoas muito difíceis, pregar a palavra à multidão, lidar com pessoas no local de trabalho e ter um testemunho vivo, ter autocontrole, não permitir que a autocomiseração me domine, e eu oro ao Senhor, e Ele me capacita para uma tarefa, ir às ruas, pregar o Evangelho. Muitas pessoas querem testemunhar de Cristo, mas se escondem por trás de uma timidez. Todos nós somos tímidos em certa medida, mas evangelismo, como tantos outros serviços ao Senhor, recebe a capacitação do Espírito pelo encher do Espírito, conforme nós vamos às ruas e batemos as portas. Isso vem conforme nós obedecemos a um comando de Deus, a obediência. Eu peço por graça, eu dependo dele, ele me preenche com o Espírito para ir testemunhar. E sabe o que acontece? Talvez você já experimentou isso. Você em obediência ora ao Senhor: Senhor, eu devo evangelizar, eu devo conduzir pessoas a Cristo, mas eu sou tão fraco e pequeno, e essas pessoas são tão intelectuais e formadas, etc., mas eu vou testemunhar de Cristo. E você vai e começa a falar, e de repente os textos da Bíblia começam a vir na tua cabeça. Já viu isso? De repente você começa a falar e articular as coisas, e você está ali articulando e convencendo, e você pensa: isso não sou eu não. Não parece que é uma fluência muito maior? É o que eles fizeram, pregaram com ousadia pela capacitação do Espírito. Mas você não percebe uma voz no teu ouvido te falando aqui, igual algumas pessoas saem por aí: o Espírito está me falando aqui, pregam assim, coisas desse tipo. Não, isso é misticismo. O Espírito não projeta a si mesmo, ele não faz você sentir algo no corpo, ele traz à tua mente, as suas faculdades racionais da alma, aquilo que você estudou, porque você é um estudante da palavra de Deus e ama a palavra de Deus, e porque a nossa memória é tão pequena, não é? No momento do evangelismo ele me ajuda, porque eu dependo dele, me dá ousadia e graça e toca o coração da pessoa. Esse é um preencher do Espírito, e como nós necessitamos disso para a vida cristã, meus queridos irmãos.
A ajuda do Espírito é sempre dada para um objetivo prático. É exatamente isso que é o encher do Espírito. Uma capacitação especial para uma tarefa específica. Veja Efésios capítulo 5, versículo 18. Estas palavras tão maravilhosas. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo se refere a este encher do Espírito Santo. Mas se você observa o contexto do capítulo 5, você percebe, ele fala sobre encher do Espírito, não é? Ele enfatiza enchei-vos do Espírito. Mas se você observa o contexto do capítulo 5 de Efésios, é um capítulo sobre autocontrole, santidade, comportamento sábio. Eu preciso do encher do Espírito para isso. Ele está ensinando que o encher do Espírito Santo deve ser buscado de modo a cumprir esses objetivos. De maneira que o encher do Espírito é um benefício prático que dá poder ao crente, como em Atos, em tantos textos. Poder para o crente testemunhar a outras pessoas, poder para o crente viver uma vida sacrificial, ser mordomo fiel, amar, defender a fé, e também, como em Efésios, poder para viver uma vida santa. É isso que nós precisamos. Eu não consigo entender, talvez você me ajude depois do culto, de que maneira sentir um tremor no corpo, fadiga, frio na espinha, vai te ajudar em santificação na segunda-feira. De que maneira essa descarga emocional, debaixo de muita música, muita luz, coisas preparadas para te mexer mesmo, te sacudir, podem te ajudar em santificação na luta contra a carne e o pecado? De maneira alguma. Nós precisamos da graça do Espírito para estas coisas aqui, domínio próprio. E nós buscamos do Senhor em oração estas coisas. Nós não precisamos de misticismo pentecostal e católico romano, perda de controle da mente, perda de controle do corpo, experiências não bíblicas, para podermos viver a vida cristã. Nós precisamos do encher bíblico do Espírito Santo, que capacita o salvo para testemunhar, viver sacrificialmente, defender a fé, manifestar verdadeiro amor pela palavra, pelos irmãos, edificar a igreja, vencer o mundanismo, o encher do Espírito para viver a vida cristã com poder. Como nós poderíamos servir de testemunhas do Senhor sem o poder do Espírito, sem o encher do Espírito? Não é verdade? Querido irmão, querida irmã, pense com seriedade sobre isso. É de grande significância perceber que no livro de Atos, aqueles que foram preenchidos pelo Espírito, veja, eles nunca oraram para serem preenchidos pelo Espírito. Eles nunca oraram por nome, a igreja ali reunida, Senhor, enche-nos do Espírito, dai-nos o teu Espírito. Não. O que eles pedem? Não há nenhuma indicação que eles oraram de um modo específico, dizendo, dai-nos o preencher do Espírito, Senhor, nada do tipo. O que eles oraram? Eles oraram por poder e ajuda para realizar várias coisas, como em Atos 4:29. Eles oraram por ousadia, por fé maior, por um testemunho mais vigoroso. Eles pediram essas coisas específicas, para tarefas específicas, para realidades específicas diante dele. E sabe o que eles receberam? O encher do Espírito para realizar essas tarefas. Mas eles nunca pediram, enche-me ao Espírito, eu quero encher do Espírito, eu quero sentir, eu quero mais, nada do tipo. Eles pedem ousadia, autocontrole, sabedoria, poder, testemunho, e o que eles recebem para cumprir todas essas coisas, a graça e a capacitação do Espírito, esse é o encher do Espírito. Não línguas estranhas, não tremor, não falta de controle racional, nada do tipo, queridos irmãos. Nós não somos ensinados a orar por um batismo do Espírito, nem pelo encher do Espírito diretamente. Nós somos ensinados a orar pela capacitação para a vida cristã. E essa capacitação é essa graça do Espírito, um encher maior do Espírito para viver estas coisas. Quão errados são aqueles líderes, escritores, que tentam projetar o Espírito quando o Espírito trabalha em anonimidade. Ele trabalha em nós para projetar Cristo e as verdades de Cristo na nossa vida e nos capacitar a viver a vida cristã. Mas ele não projeta a si mesmo. Ele não se torna, assim por dizer, visível. Eu vejo o Espírito, eu sinto o Espírito, nada do tipo. Ele me dá a capacitação necessária, conforme eu dependo dele para estas coisas. Assim, meus irmãos, ele fortalece. Esse é um grande ponto, recordarmos. Eles oraram por poder e ajuda para realizar várias coisas, mas embora não pediram especificamente por um encher do Espírito, foi isso que eles receberam. Em outras palavras,
O encher do Espírito não foi uma experiência, ou não é uma experiência que deva ser buscado com um fim em si mesmo, mas é isso que se busca no pentecostalismo. O encher do Espírito é buscado com um fim em si mesmo. Quero ser cheio do Espírito, estou cheio, me sinto cheio. Não, nunca é buscado como um fim em si mesmo, pelo próprio fato de estar cheio do Espírito Santo. Ó Senhor, enche-me do Espírito, eu quero andar nas alturas, eu quero sentir, eu quero romper em fé, e coisas como essa, eu sinto, não, uma tarefa, sabedoria no meu lar, Senhor. Eu sou o único crente na minha família, e meus pais são muito difíceis e antagonistas contra o Evangelho, eu preciso de graça para ter um grande testemunho. Você recebe um preencher do Espírito, sabedoria, autocontrole. Senhor, eu não controlo minha língua, dou mau testemunho entre os irmãos, na rua, no trabalho, eu falo o que sobe na mente, eu preciso de graça, autocontrole. A tua palavra me diz em Tiago, você recebe essa graça conforme você depende do Senhor. Você nunca ora pelo encher do Espírito como um fim em si mesmo. Essa é uma vaidade do movimento pentecostal, para que as pessoas se projetem acima dos demais. Sou profeta, sou cheio do Espírito, falo em línguas esquisitas e ninguém entende, ninguém entende, ele é realmente complexo. Essa ideia, não é? Nós não vemos isso na palavra de Deus. Nem nos é dito, em nenhuma ocasião registrada sobre o encher do Espírito, que o encher do Espírito envolva sensações físicas. Estas supostas sensações físicas foram inventadas por líderes pentecostais e são copiadas por toda a nova igreja pentecostal que abre hoje em dia. Eles copiam dos outros. Até curso hoje em dia de como aprender a falar em línguas. Você entra na internet, é ensinado. Um padre te ensina, um pastor te ensina como cair no Espírito, como pular no Espírito, como plantar bananeira no Espírito. Isso é te ensinado. Você não precisa do Espírito, você é ensinado, não é? Então são coisas forjadas pelos seres humanos. Queridos amigos, eu não quero soar tão negativo nesta manhã, porque há verdadeiros crentes em Jesus Cristo, no meio pentecostal, queridos irmãos em Cristo. E eu tenho conhecido pessoas que têm abraçado esses ensinos não bíblicos, porque no coração deles havia uma sinceridade, um desejo de uma vida mais plena no Senhor. Eles estavam em igrejas mortas, frias, desobedientes, tradicionais, mas não vivas, e eles viam aquela coisa, a amorosidade das pessoas vivendo em torno de programa, de passeio. Eles queriam servir, evangelizar, e não encontravam isso nessas igrejas. Então eles confundiram o entusiasmo pentecostal, o pula-pula, etc., como obra do Espírito. Foram parar lá, muitas vezes, por sinceridade. Mas abraçaram coisas que nunca os fizeram crescer, mas viveram no tobogã da vida espiritual, sendo levados de um lado por outro por vento de doutrina, dentro de ouro, G12, todo tipo de coisa. Não se firma numa palavra. Mas se nós abraçamos a palavra de Deus e conhecemos essas verdades, então nós somos enraizados nela, preenchidos pelo Espírito para uma vida realmente bíblica, agradável ao Senhor e frutífera. Os únicos sentimentos conectados com o encher do Espírito Santo no livro de Atos são sentimentos de amor, de gozo, de alegria. Obviamente eles sentiram grande segurança, não é? Por saber que pertencem ao Senhor. E o Senhor ouve a sua oração e responde. Mas não há menção de qualquer sensação física que seja, como tremor nos braços. Eu estou enlistando aqui o que nos é dito, não é? Pelos próprios líderes pentecostais, como sinal do encher. Não só língua, mas esse tremor, essa sensação de leveza. Coisas como senso de leveza física, êxtase, nenhum movimento involuntário dos braços, você não vê na Bíblia isso quando alguém é preenchido pelo Espírito, nem tremedeira, nem cair no chão, nem girar com a cabeça sem parar, nem pular, nem correr, dar cambalhota, nada físico como resultado da manifestação do Espírito, do encher do Espírito. Nada físico é mencionado, nada físico é indicado, ninguém de repente começou a gritar, nem mesmo aleluia, histericamente, ajoelhar, pegar a chinela e bater na cadeira e sair correndo, voando, aviãozinho dentro da igreja. Você não vê nada do tipo, como resultado do Espírito Santo operando na vida de alguém. Ninguém se prostrou no chão chorando e clamando como um bebê. Ninguém começou a rir, dar gargalhada sem parar. Ninguém fecha os olhos e começa a franzir a face intensamente, tentando projetar-se artificialmente, tocar o éter. Nada do tipo. Essas são invenções pentecostais que vêm do catolicismo romano, do misticismo romano, e tem dominado multidões de pessoas. Você não encontra tal coisa na palavra de Deus. Os líderes pentecostais e neopentecostais de nossos dias, eles criaram ao longo dos anos uma longa lista de supostas sensações físicas do encher do Espírito, e eles chamam isso de batismo do Espírito, mas não possui qualquer base na palavra de Deus. E como eu mencionei, esta lista é copiada por cada nova igreja que nasce por aí,
como sinal do poder do Espírito. Quanto mais bizarro, mais irracional, parece que o Espírito é mais poderoso naquela igreja. Mas isso está longe da palavra de Deus. E essa é uma das razões porque a igreja evangélica está debaixo de muita chacota em nossos dias, como pessoas irracionais, por conta de atitudes irracionais, não bíblicas. Mas nós somos ensinados na palavra de Deus o princípio da mente sã, ter o controle da mente na palavra e não perder o controle dela, pela verdade, pela palavra de Deus. E eles tomam esses textos, esses líderes, sobre o encher do Espírito, que tratam dessa capacitação especial para uma tarefa específica no serviço do Senhor, e tentam usá-los como prova de um segundo batismo. Tanto em Atos quanto em Efésios, o encher do Espírito é sempre um poder prático para a realização de algo, e não com uma experiência meramente de êxtase em si mesmo, como alguém toma uma droga e começa a sentir todo tipo de coisa. Você não encontra nada do tipo na palavra de Deus. A ajuda do Espírito é sempre dada para um objetivo, conforme nós pedimos a graça de Deus. Bem, o encher do Espírito, Paulo diz, portanto, enchei-vos do Espírito Santo. Nós lemos sobre o encher do Espírito. Preencher, completar, às vezes significa adicionar no original grego. Como eu mencionei, se você vai encher uma jarra, ela não precisa necessariamente anteriormente estar vazia. Ela pode ser completa e preenchida. E é assim que o Espírito que habita em nós, como um selo da salvação, ele então, ao longo dessa jornada cristã, conforme nós pedimos graça e direção, ele nos capacita. Eu não estou bem hoje. Eu sinto frio. Há grandes dificuldades. Eu não quero desonrar o meu mestre. Senhor, me dá sabedoria e autocontrole. Ele preenche isso aí. Essa é a obra do Espírito Santo. E como nós necessitamos disso para uma vida de santificação, como é que uma descarga emocional no domingo, debaixo de muita música e luz, pode me ajudar na segunda-feira com essas dificuldades e desafios? E vencer certas inclinações do pecado? E ter um domínio da mente, uma mente santa? De maneira alguma. O encher do Espírito Santo, ele nos completa onde nós somos deficientes para a realização de certas tarefas. Ele dá poder quando somos fracos, sabedoria quando somos ignorantes ou ingênuos em uma certa situação, coragem quando somos covardes, autocontrole quando estamos ansiosos, nervosos, discernimento quando estamos confusos. Nós lutamos, nós oramos por santificação, por domínio próprio, e Ele nos dá poder para isso. E assim são maneiras pelas quais Ele preenche as nossas deficiências. E o Espírito de Deus faz estas coisas. Ele veio habitar em nós permanentemente na conversão, porque Ele não nos é dado por medida. Ele é o selo da salvação. Então, depois da salvação, nós temos diante de nós um campo de combate, um campo de guerra. Muitas tarefas, a obra do Senhor, santificação, testemunho. E para cada uma dessas tarefas específicas, por nossas próprias forças, nós daríamos um mau testemunho, cairíamos, erraríamos, seríamos distraídos pelo mundo, não conseguiríamos realizar, mas o Espírito completa a medida que falta, conforme nós pedimos, dependemos dele em oração. Esse é o encher do Espírito, não uma ação visível, não envolve sensação física, não é uma experiência que tem um fim em si mesmo, mas uma capacitação para o crente, quando sinceramente, em dependência do Senhor, ele busca por essa capacitação. O encher do Espírito é algo para uma tarefa prática. Deixe-me repetir, você obra por sabedoria e você recebe o encher do Espírito. Às vezes, em uma situação de evangelismo, não é? Ele te ajuda, porque você pediu e orou e clamou a Ele por graça. Ele reaviva a memória, te dá fluência, te ajuda a adornar a tua fé com um temperamento santo, quando as pessoas estão desmoronando, ruindo as unhas, guerra no Irã, Estados Unidos, Terceira Guerra Mundial, autocontrole, compreensão, realismo espiritual. O Espírito dá essas coisas. Irmãos, conforme a cada dia nós reconhecemos as nossas necessidades, nossas falhas, e nós clamamos a Deus por ajuda e testemunho, nós estamos reconhecendo, não é, a nossa necessidade de ajuda do Espírito. E se nós oramos por força, fluência e ousadia, nós receberemos um encher extra do Espírito Santo, renovado do Espírito Santo. Essa é a verdadeira vida do Espírito. Essa é a verdadeira obra do Espírito. Certamente nós podemos falar em termos de mais poder do Espírito.
mais da influência ou mais dos frutos do Espírito, mas nós nunca podemos falar de algo como mais do próprio Espírito, ou receber o batismo do Espírito após a conversão, porque ele já habita por inteiro em cada verdadeiro crente em Jesus Cristo. Deixa-me tentar concluir aqui. O encher do Espírito é uma capacitação em nós, invisível aos sentidos físicos, mas que nos fortalece, nos ajuda, quando quer que o crente sinceramente reconheça a sua necessidade dela e busque do Senhor. O que não é o encher do Espírito Santo? O encher do Espírito Santo não é para autopromoção pessoal. O encher do Espírito Santo não é como uma roupa bela que você compra e se veste, se sente bem, as pessoas te veem. Eu estou cheio do Espírito, as pessoas me veem, nada do tipo. Ele não é para autopromoção, não é como um perfume que você usa para atrair a atenção para si mesmo. O encher do Espírito Santo não te coloca acima de outros crentes, ao contrário. Mas o ensino pentecostal coloca. E você é um crente de segunda categoria se você não foi batizado pelo Espírito com línguas. E você não tem nada a fazer na igreja que ser uma pessoa aí, você tem que ser do Espírito ainda. E as pessoas, por medo disso, começam a buscar esse negócio do encher do Espírito. Põe a mão na minha cabeça, começa a falar, tremor, eu vou repetindo, e daqui a pouco eu criei minha própria língua. O encher do Espírito não coloca você acima de ninguém. O encher do Espírito produz humildade. O ensino pentecostal sobre o encher do Espírito e o batismo do Espírito, que eles juntam na mesma coisa, tem produzido soberba, orgulho camuflado. E as pessoas andam como grandes profetas, adivinhando coisas, imaginando coisas sobre a vida dos outros, para ter controle psicológico sobre a vida de outras pessoas, para se verem como grandes figuras no meio do povo de Deus. É isso que cria. O encher do Espírito, ele glorifica a Cristo. O ensino pentecostal sobre o encher do Espírito tem levado muitas pessoas a glorificarem a si mesmas. Si mesmas. Tem igreja hoje que canta hino para o pregador. Há pessoas que falam com voz artificial para promover uma ideia de grande poder, quase um pai de santo, porque faz as pessoas ter medo. Artificialismo. Isso não é encher do Espírito, isso é teatro. Isso é cruel com o povo de Deus. Isso é maligno. Isso não provém da luz da palavra de Deus. O encher do Espírito Santo, ele não suprime a mente, ele não gera dúvida, confusão. O ensino pentecostal, ele reduz a mente, ele eleva as emoções, ele coloca o vagão na frente da locomotiva, a carroça na frente dos bois, porque passa por cima da mente e vai só direto às emoções, sentir, 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 nada de ensino, reduz a mente. O encher do Espírito, queridos amigos, não é uma possessão. Ele não te possui, te domina contra a tua vontade, você começa a perder o controle, não. O Espírito Santo, quando preenche alguém, não derruba uma pessoa no chão, mas derruba os ídolos do coração de uma pessoa. O ensino pentecostal, com suas técnicas psicológicas, tem derrubado pessoas literalmente no chão e levado pessoas a saírem de si mesmo, perderem o controle racional. O nome dele é Espírito Santo e não espírito de desordem, de confusão, de falta de domínio. O encher do Espírito Santo não pode causar estas coisas e reduzir seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, com faculdades racionais, a comportamentos animalescos. Ele é o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. A mente sã, o domínio próprio. O Espírito Santo não gera descontrole, o encher do Espírito jamais gera descontrole, choro descontrolado, riso descontrolado, ele gera domínio próprio, mente sã, certeza, clareza. Ele não contradiz a palavra de Deus inspirada pelo próprio Espírito, mas o pentecostalismo empurra a palavra de Deus para o lado e coloca experiências, visões, sonhos em pé de igualdade com a palavra de Deus, reduzindo então a autoridade da palavra de Deus. O encher do Espírito nunca dá margem ao pecado, porque é o encher do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, quando enche uma pessoa, nunca o leva à carnalidade, nem a justificar o erro, a propina, o que quer que seja, porque o Espírito, ele não separa o crente da lei moral de Deus, mas o ensina a amar e submeter-se a ela. E assim, quando você vê certos líderes que estão cheios do Espírito, pulam no Espírito, dão cabalhota no Espírito, traindo, mentindo, roubando, xingando, desonesto, como você pode crer que essas pessoas estão cheias do Espírito Santo de Deus? Eles estão cheios de outra coisa, mas nunca do Espírito. O Espírito traz uma vida de santidade, de clareza, de caráter.
Esse é o Espírito Santo de Deus, queridos irmãos. Nunca se impressione com a oratória, o poder da voz de alguém, sua maneira de falar, suas declarações, nem com as palmas do auditório a respeito deles. Firme-se na palavra de Deus. Tenha clareza sobre a palavra de Deus. O encher do Espírito nunca dá margem para o pecado, nem justifica o pecado de alguém. Queridos, nós devemos começar cada dia em oração, reconhecendo diante de Deus a nossa necessidade de graça para o testemunho, para o serviço, para a obra. E conforme nós fazemos isso, e oramos ao Senhor por fluência, por ousadia, por submissão à palavra, por uma vida sacrificial, o Senhor nos dará o preparo extra do Espírito Santo. Pense diariamente sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus não é um pensamento solene residindo em minha vida. A terceira pessoa da Trindade, de alguma maneira que eu não posso compreender, residindo permanentemente dentro de mim. Isso deveria tornar cada crente mais desejoso de uma obra cada vez maior do Espírito Santo. Submeter-me a Ele, nunca extingui-lo, nunca desonrá-lo, amar a sua palavra, a palavra escrita pelo Espírito, honrá-lo na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 22, 29, o Senhor Jesus Cristo marca isso. Ele acusa os judeus dos seus dias em falharem em duas coisas: em não conhecer a palavra, nem conhecer o poder de Deus. Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E essa é uma característica visível do nosso meio evangélico contemporâneo. Eles não conhecem as Escrituras, o seu ensino sobre o Espírito Santo, e não conhecem o poder do Espírito Santo em suas vidas, por isso são vítimas do ensino pentecostais. Errais em não conhecer as Escrituras, as doutrinas e o poder de Deus. Será que essa também não é a nossa grandiosa necessidade nesta manhã? Conhecimento da palavra de Deus sobre a doutrina do Espírito para viver na igreja, no púlpito, em nossas vidas individuais, e o poder do Espírito, pelo encher do Espírito, para uma vida verdadeiramente santa. A vida cristã começa no Espírito. Assim ela deve ser nutrida e aperfeiçoada no Espírito. Nós precisamos desse encher do Espírito Santo. Busque esse poder na palavra. Fuja como a praga do artificialismo pentecostal, neopentecostal, que troca a unção do Espírito pelo emocionalismo gospel, e a gritaria e a comoção e tantas coisas não bíblicas. Meus irmãos, eu fecho por aqui. Esse é o ensino bíblico sobre o encher, a unção do Espírito Santo. A vida cristã plena, ela é vivida na capacitação do Espírito. Nós necessitamos do encher do Espírito. E não vos embriagueis com drogas eufóricas, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.